Salve, turma, beleza? Então, na semana passada eu disponibilizei para vocês as aulas de vetores, certo? Agora, para dar sequência, eu vou disponibilizar 3 aulas para vocês de matrizes, similar ao que foi feito na semana passada. Nessa primeira, a gente fala um pouquinho da parte teórica, né? Na segunda aula, aí eu devo mostrar a manipulação de matrizes com estruturas de iteração, e na terceira aula eu devo pegar um exercício e resolver com, é, com estruturas de iteração, beleza? Bem, primeiramente, matrizes são muito similares ao que a gente viu em vetores. A diferença é que em matrizes nós vamos ter mais de uma dimensão. Lá em vetores, que foi trabalhado na aula na semana passada, lá nós tínhamos apenas uma dimensão, né? Que a gente pode tratar essa uma dimensão como se fosse linhas ou como se fosse colunas, tanto faz. Isso aí vai depender para o que você está usando o vetor, certo? Mas o fato é que, por exemplo, se a gente definir um vetor de 10 posições, se a gente tratar como linhas, é como se a gente tivesse 10 linhas. Né? Se a gente tratar como colunas, é como se a gente tivesse 10 colunas. Né? Ou seja, vai ser sempre apenas uma dimensão. Tá? Lá eu nem, na verdade, nas aulas de vetores eu nem usei esse termo, né? Linhas e colunas. Na verdade, lá eu usei espaços. Né? Como se, eu disse que é como se a gente estivesse definindo por exemplo, se a gente está criando um vetor de inteiro, é como se a gente estivesse definindo uma área, reservando uma área com espaço para armazenar 10 informações do tipo inteiro, né? 10 dados do tipo inteiro, certo? Bem, no caso da matriz, aí sim nós vamos trabalhar com mais de uma dimensão. Tá? A grande maioria das vezes nós vamos usar apenas duas dimensões, né? E aí a gente vai tratar uma dimensão como sendo linha e uma dimensão como sendo coluna. Mas é possível definirmos matriz com mais de duas dimensões, com 3, com 4 dimensões. Né? Então, por exemplo, se a gente define uma matriz com 4 dimensões, aí ela teria, além de linhas e colunas, ela teria também a profundidade. Né? É como se você estivesse definindo um cubo. Tá? Isso é possível. A gente pode também adicionar mais uma dimensão, uma quarta dimensão. Só que aí começa a tornar muito complexo o uso da matriz, mas é possível, beleza? Aqui, para a nossa disciplina, a gente vai se limitar a trabalhar com duas dimensões, tá bom? Que vai atender perfeitamente a gente. Olhando esses exemplos aqui, ó, então nós temos aqui, por exemplo, essa matriz A, que ela tem duas linhas e duas colunas. Sendo assim, a gente pode dizer que essa matriz é uma matriz de ordem 2, tá? Já que ela tem 2 por 2. Nós temos uma matriz B que tem 3 linhas e 2 colunas. E aí nós podemos dizer então que essa matriz B é de ordem 3 por 2. E temos então também uma matriz C que tem 3 linhas e 3 colunas. Então essa é uma matriz de ordem 3. Bem, vamos lá. Em que uma matriz é útil? Tá? Ela pode ser útil em várias situações na ciência da computação, né? Para fins de cálculos e tal. Inclusive, isso faria diferença, por exemplo, se ela é uma matriz quadrada ou retangular, né? Porque as matrizes elas têm algumas propriedades, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Por quê? Aqui a gente está mais interessado na matriz como o uso dela em sistemas de informação. Então, por exemplo, vocês lembram que o exercício que a gente fez lá em vetores, na aula de vetores? A gente tinha algo similar a isso aqui, né? A gente tinha lá, por exemplo, a gente armazenava a prova 1, a prova 2, calculava a média e armazenava, né? Armazenava a situação final. Era algo similar a isso aqui, ao que está apresentado aqui nessa tabela. Né? Então,
Só que lá, para fazer isso, o que a gente teve que fazer? A gente teve que criar vários vetores. A gente criou um vetor para armazenar a prova 1, criamos um vetor para armazenar a prova 2, criamos um vetor para armazenar a média e assim por diante. Nesse aspecto, a matriz aqui ela é útil para a gente. Por quê? Nós podemos, ao invés de criar vários vetores, podemos criar uma matriz só que seja capaz de armazenar todas as informações. Certo? É claro que, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar apenas com dados homogêneos. Então, por exemplo, a gente não conseguiria armazenar, por exemplo, uma mesma matriz, um dado do tipo texto e um dado numérico, tá? Porque a gente está trabalhando com dados homogêneos. Mas é possível, tá? Mas só que a gente vai ver isso em um outro conteúdo. Por enquanto, a gente vai se limitar a trabalhar com dados homogêneos. Então, numa situação hipotética dessa aqui, ó, ainda assim, nós iríamos ter que ter vetores ou matrizes, né, separadas para armazenar tipos de dados diferentes, tá? Quando for dado numérico, eu uso, por exemplo, uma matriz, quando for dado texto, uma outra matriz separada, tá bom? Mas ainda assim já facilitaria muito porque não iríamos precisar criar aquele monte de vetores, tá? Já diminuiria bastante a quantidade. Nesse outro exemplo aqui, também é a mesma coisa. Nós poderíamos então usar uma matriz para armazenar mais de uma informação, tá? Então a matriz ela é útil na computação desses sistemas de informação, ou seja, quando a gente está trabalhando com processamento de informação, na maioria das vezes, para esse tipo de situação, tá? Quando a gente tem dados que serão tabulados, e nós conseguimos, então, armazenar, criar várias linhas e colunas, né, em um mesmo conjunto de dados, e aí a gente consegue armazenar várias informações, inclusive de tipos diferentes. Contudo, volto a salientar, aqui, por enquanto, a gente vai se limitar a armazenar apenas dados homogêneos, ou seja, de um mesmo tipo nas matrizes, tá bom? Bem, vamos lá. Bem, então como que a gente dimensiona uma matriz? Desse jeito aqui, ó. Primeiro a gente coloca lá, é similar ao vetor, né? A gente coloca primeiro o tipo, tá? Similar a criar vetor, criar variável, né? Isso aqui é bacana em programação, porque quando você aprende uma coisa, aquilo que você aprendeu acaba sendo útil para o que vem depois, né? Que é tudo muito uniforme. Então, se define o tipo, define o nome, e no caso de vetor, nós colocaríamos só a primeira dimensão, né? Aí matriz não, matriz você pode pôr ali as n dimensões dela, tá? Vamos ver aqui. Então, ó, se a gente fosse criar uma matriz, por exemplo, para armazenar notas, né? Float, vamos chamar de notas. Então, ó, definiu o tipo, definiu o nome e vai colocando as dimensões. Vamos supor que a intenção é de armazenar 2 notas de 10 alunos, tá? Então ela teria 10 linhas por 2 colunas. Beleza, certo? Se a gente fosse criar isso aqui, ó, só para exemplificar, né, só para relembrar aqui também, ó, vamos chamar de nota 1, vamos fazer essa como se fosse essa mesma estrutura para armazenar em vetor, né? Ó, nota 1, opa, nota 2, 10. Certo? Ó, isso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso aqui, ou seja, eu criei um vetor de 10 posições para a nota 1, um vetor de 10 posições para a nota 2, está resolvido aqui. Ó. Ou seja, um vetor notas com 2 dimensões aqui, 2 colunas, né, que permitem armazenar a nota 1 e a nota 2. Tá? Se eu quiser aumentar para 3 notas, é só aumentar isso aqui para 3. Se eu quiser aumentar para 4, é só aumentar para 4 e assim por diante. Tá?
Se eu quiser, por exemplo, usar o mesmo vetor para armazenar a média, a soma, o resultado final, dá para ir aumentando as colunas aqui, tá? Beleza? Bem, então deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui no livro pra gente. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Então, definindo notas, ó, 20 linhas, 5 colunas, certo? Dados de 50 linhas, 3 colunas. Nomes, isso aqui é um negócio interessante, ó, que vale a pena explicar. Não sei se vocês lembram, né, quando a gente vai escrever, por exemplo, um nome, vamos definir aqui, porque o char, ele naturalmente, ele tem tamanho 1. Quando a gente cria assim o char, ó, ele tem um espaço que consegue armazenar um caractere, certo? Beleza. Quando a gente, então, quer armazenar um nome, por exemplo, o nome de uma pessoa, o nome completo, aí a gente tem que aumentar o tamanho, tem que criar meio que um vetor de char. É como se a gente estivesse criando um vetor de char. Então, quando você cria ali, por exemplo, um vetor de char de tamanho 30, é como se eu estivesse criando, reservando uma área de memória que vão caber até 30 caracteres. Perfeito? Até 30 caracteres. Então, aí eu vou conseguir armazenar nome, sobrenome e tal, até esse limite de 30 caracteres. Ok. E se eu quiser armazenar 10 nomes com essa capacidade de 30 caracteres? Segue a mesma lógica. É só a gente fazer o seguinte, a gente vai criar, no caso aqui, a gente vai ter uma matriz com 10 linhas e cada linha tem 30 colunas. E aí você vai conseguir armazenar em uma linha até 30 caracteres naquela linha, né? E armazenar um nome completo ali para 10 pessoas. Entendido? Então, se antes a gente usava vetor, né? Aonde eu quero chegar? Se antes a gente já usava vetor sem nem perceber para armazenar nome, agora, se a gente quiser armazenar mais de um nome, a gente vai usar matriz para isso. Beleza? Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos ver a parte de atribuição. Ó. Imagina essa matriz aqui, ó, matriz de notas. Ela tem 4 colunas e 4 linhas, né? Se nós quiséssemos, por exemplo, armazenar, ó, mate notas, se nós quiséssemos armazenar ou pegar a informação, essa informação 3 aqui, esse número 3, que vamos lá, vamos supor aqui que as colunas são as notas, por exemplo, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, então é como se a gente estivesse querendo pegar a nota 2, certo? Do aluno 1 ou do aluno 2, que é esse aqui. Então seria essa informação aqui. Como começa de 0 a posição, né? Igual lá em vetor, então a primeira posição é 0 aqui na linha e a primeira posição é 0 na coluna. Então, para acessar a nota 2, nós vamos na coluna 1, que começou de 0, e para acessar o aluno 2, nós vamos na linha 1, porque começou de 0. Então, coluna 1, linha 1. Né? Então, como ficaria? Ó? Se o nome dessa matriz for mate notas, então a gente vai indexar posição 1, coluna 1. Beleza? Se nós quisermos acessar a quarta nota do aluno 3, tá? Quarta nota do aluno 3. Então, como é quarta nota e começa de 0, então vai ser a coluna 3. E como é o terceiro aluno, né, e começa de 0, então vai ser a linha 2. Tá? Então, mate notas, linha 2, coluna 3. Ou seja, a primeira informação aqui é a linha, a segunda informação é a coluna. Tá bom? Vamos ver uns exemplos? Então, vou pegar esse que eu já criei aqui de 10 por 2. Né? Então, ó, se eu quisesse armazenar um valor aqui, ó, notas, tá? Vamos supor que eu quero armazenar para o aluno 1, vamos pôr para o aluno 5. Para o aluno 5, como começa de 0, vai ser a linha 4.
Na coluna, eu quero armazenar a nota 1 dele, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 7. Tá aí, tá armazenado para o aluno 4, não, para o aluno 5, né? A nota 1, nota 1 na verdade é a posição 0, desculpe. Na posição 0 que vai pegar então a nota 1 dele, perfeito? E se eu quiser armazenar para o mesmo aluno, ou seja, mesmo aluno, mesma linha, na coluna 1, eu vou armazenar então a nota 2 dele, perfeito? Com isso aqui, pessoal, eu consigo, aqui eu estou fazendo uma atribuição, né? Eu consigo fazer da mesma forma se eu precisar pegar a informação também, tá? Funciona do mesmo jeito. E igual lá em vetores, eu consigo também indexar isso aqui, por exemplo, com uma variável, usando uma variável i, uma variável j e tal. Ok? E consigo também, por exemplo, fazer um cálculo com isso aqui, ó. Se eu quiser, eu vou criar uma variável aqui, ó. Float, normal, tá? Igual a gente usou variáveis ou vetores, a gente vai usar matriz. Então eu vou chamar aqui essa variável de média, ó, média. Então eu venho cá e faço isso, por exemplo. Ó, média recebe o quê? Que eu quero calcular a média desse aluno 5, né? O aluno 5 está na coluna, na linha 4, desculpa. Então eu vou somar aqui, ó, notas 4 na posição 1. Então eu vou pegar, ó, peguei as duas notas dele, certo? Vou somar, dividir por 2. Perfeito? Ó, vamos dar um printf nisso aqui. Média. Vamos lá, vamos rodar para ver como é que vai ficar aqui. Ele vai somar 7 com 8, vai dar 15, vai dividir por 2, vai dar 7,5, né? Ó, vamos ver se deu. Ó. Aí, 7,5. Feito? Então, eu faço o cálculo normal, igual a gente fez com vetor, com matriz. A diferença é que você vai ter que, na hora de indicar a posição, não indicar só a posição da linha, mas também indicar a posição da coluna. Tá? Isso é o que muda. O vizinho está manifestando. Beleza? Tá, vamos lá. Tá. Então, vamos mostrar uma outra coisa aqui para vocês que é interessante também, que é nós conseguimos, da mesma forma que a gente fez essa atribuição direta, usar também o scanf. Né? Ó, então aqui a gente está mostrando um exemplo de como atribuir um valor. Aqui a gente está mostrando um exemplo de como pegar um valor. Né? Eu consigo também imprimir, naturalmente, imprimir isso aqui direto aqui, se eu quiser, tá? Vamos ver, usar o scanf agora. Scanf. No caso, como é um float, então, percentual F. Vamos lá, notas. Agora a gente vai colocar no aluno 6. A nota 1. E a nota 2. Deixa eu copiar isso aqui. Eita. Tá, não vou pôr printf não, tá, pessoal? Só pra gente ganhar tempo. Tipo, informe a nota 1, informe a nota 2. Não vou entrar nesse mérito não, tá bom? Aí vou, depois, vou copiar isso aqui para eu calcular a média para os dois, tá? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse aluno aqui, vou só simplesmente simular como se a gente estivesse lançando por scanf. Aí vou calcular a média para o aluno 5, 6, né? Beleza? Beleza. Vamos lá.
como eu coloquei o scanf, ele vai ficar aguardando eu digitar um valor. Então, vou pôr aqui, ó, 6 e 8. Tá aí, média 7. Joia? Então, tá aí para esse primeiro vídeo aula. Eu vou parar por aqui, tá? Na próxima videoaula, aí eu mostro o exemplo de como manipular as matrizes em estrutura de iteração, tá? E depois, na terceira videoaula, eu mostrarei, né, exemplo de algum exercício de exemplo, tá? A gente resolve algum exercício durante a aula, tá bom? Valeu então, pessoal. Até a próxima.